Mas aí eu penso, irmãos, eu perguntei uma vez para o Senhor, Senhor, qual é o maior presente que eu posso te dar? Se eu quiser ser o maior dos devotos, eu faço esse tipo de oração louca, irmão. Eu quero ser o maior dos devotos, Pai, que já existiu. O que eu posso te dar? E Deus disse sempre para mim a mesma coisa. Obedeça. A sua obediência é o maior presente que alguém poderia comprar, poderia me dar. E o dinheiro não pode comprar. Dinheiro não compra obediência, irmão. Dinheiro não compra devoção. Dinheiro não compra esse sacrifício que o apóstolo Paulo vai falar aos romanos. Esse sacrifício vivo, santo, imutável. Dinheiro não pode comprar uma vida santa, meu irmão. Nós falaremos nos midweeks do mês de outubro sobre santidade. Eu instruo a você a estar conosco nesses dias. Dinheiro nenhum, nada que você faça, irmão, jejum não compra, jejum não faz, monte de madrugada, oração não faz, propósito nenhum faz. O que a sua decisão em obediência pode fazer, irmão? Você precisa decidir uma vez por todas, deliberadamente, decidir uma vez por todas, sendo bem redundante, obedecer ao Senhor. Porque, no fundo, querido, faça aí uma autoanálise. Você sabe onde está errando. Sim ou não? Porque se você está errando algo que você não sabe, nem erro é. Sim ou não? Porque a Bíblia fala que você vai ser julgado pelo que você conheceu. Pelo nível que você já atingiu. O apóstolo Paulo, quando vai falar aos Coríntios, ele fala, olha, eu estou dando leite. Gostaria de dar um alimento sólido, mas não posso ainda, porque no meio de vós ainda há divisão, facção. Como é que eu posso tratar você como adulto? Não é isso que ele diz aos Coríntios? E aí, ele vai dar o alimento para aquela estação. E amém. E aí eu lembro sempre do povo de Deus no deserto, quando Josué, ascende ao lugar de Moisés, depois da morte de Moisés, e Deus fala com Josué. Eu vou entrar aqui, gente, calma. Vai dar certo. Você está comigo? Josué ascende ao lugar de Moisés e aí Moisés morre, E aí Deus fala para Josué assim, ser forte, corajoso, assim como fui com meu servo Moisés, assim serei contigo também. Josué capítulo 1, versículo 9. Ele diz isso inclusive algumas vezes. E aí tem uma passagem, que eu não me lembro se está no capítulo 2 ou 3, onde eles vão atravessar o rio. É 2? Quem falou aí? Cadê os universitários? Enfim, vai procurar, cadê os pastores? Vai me ajudando aí. Eles vão atravessar um rio. E aí Deus fala exatamente assim com Josué. Olha, eu vou fazer um sinal. Eu vou parafrasear aqui para ficar mais fácil o entendimento, tá, gente? Você está comigo? Eu vou fazer um sinal para que o povo te respeite. Assim como eu fiz um sinal atravessando o Mar Vermelho com Moisés, eu vou fazer para que você atravesse esse rio. Era uma época de correnteza alta. Diz que o rio transbordava nas duas faces, nos dois lados. E aí ele fala assim, olha, seria impossível, humanamente impossível atravessar o rio naquela época, na época de alta. E ele fala, olha, a instrução é o seguinte, pega a arca, os sacerdotes, e atravessa. E aí fala para os sacerdotes pararem no meio do rio, e aí eu vou parar a água, vai haver um paredão, e vocês vão conseguir, 3, Obrigado. E vocês vão conseguir atravessar. E aí, dito feito, eles chegam lá, os sacerdotes pisam lá com a arca, a água para, o rio interrompe o seu fluxo e eles atravessam. E aí Deus dá mais instruções. Ele fala, olha, pega aí, pede para um representante de cada tribo pegar uma pedra. E aí isso vai ser um memorial para que os filhos dos seus filhos entendam e saibam que Deus foi com vocês na travessia do rio antes de vocês entrarem na terra prometida. E eles fizeram isso. E não somente isso, Josué era maneirão, Josué foi atravessando depois, feliz da vida, estava com a autoridade lá em cima, falou o que ia acontecer e rolou o que ele tinha dito. E aí ele não para nessas pedrinhas, ele pega as próprias 12 pedras representando as 12 tribos e faz um montinho de pedras empilhadas. E aí é muito comum, se você conhece histórias de pessoas que peregrinam ou aventureiros, mochileiros pelo mundo afora, isso acontecer para marcar territórios, As pessoas empilham pedras. Você já ouviu sobre isso? Pessoal do Largados e Pelados aí. Eu não estou dizendo para ninguém assistir não, mas eu assisto, é bem legal, inclusive. Aí eles botam as pedrinhas lá, e aí toda vez que algum novo visitante vai lá, coloca mais uma pedrinha.
né? Até criar aquele monte de pedra. E aí ele, para representar, coloca as 12 pedras no meio do rio, o rio volta e diz a palavra que até hoje, ou seja, pelo menos até quando escreveram a Bíblia, essas pedras estavam lá, para marcar esse lugar onde a glória do Senhor se manifestou. E aí o que eu quero que você pense comigo? Toda vez que eu vou ver um texto bíblico no qual eu vejo uma grande vitória acontecendo, sempre está condicionado a uma obediência integral da palavra e da vontade de Deus. Não existe a menor possibilidade, com vista aos ensinos bíblicos, de eu desobedecer e ver a mão do Senhor se movendo. A não ser que isso aconteça debaixo de misericórdia, para que eu e você não tenhamos a nossa vida interrompida antes do tempo. É o único exemplo bíblico que nós temos acerca disso. E aí, irmão, você está andando debaixo de misericórdia? Ou do milagre? Ou colhendo os frutos da obediência? Alô? Tá tudo bem, irmão, você chegar aqui nessa manhã hoje em misericórdia. Porque, como eu disse, nós seremos julgados à medida do que conhecemos. O problema é o que faremos com a palavra que está sendo em nós implantada nessa manhã. Amém, irmão? Amém. Você está comigo? Nós temos uma decisão, sim ou não? É nossa responsabilidade, sim ou não? Irmão, você vai ver que eu sou apaixonado. Tem pastores que são apaixonados por diversas nuances. E a Bíblia, ela é multiforme. E ela atinge todo tipo de público, todo tipo de gente. E aí fala com cada um de cada maneira. E o ministro que está pregando, ele também é atingido por essa maneira individual. Amém? E eu sempre vou verter para caráter do crente. Sempre. Você vai me ver em alguns cultos um pouco irritado, igual domingo passado. Estava na TPM. Eu fico na TPM junto com a minha esposa. Quem é casado aí sabe. Que a gente deveria se acalmar, mas a gente fica irritado junto, não entendo. Sem os hormônios, então a gente não tem desculpa. Os maridos estão, cala a boca, cara. Amém, irmão? Então às vezes eu vou estar mais irritado, às vezes eu vou estar mais da fé. E aí, porque eu sou um ser humano igual a você. Amém, querido? Não existe inerrância para o ministro. Isso é balela, é historinha da carochinha. A gente está aqui pregando, eu já disse isso algumas vezes, quando a gente vem aqui pregar, quando dá segunda-feira, ou melhor, quando dá 12:30, às vezes 1h, a gente vai tentar, junto com você, aplicar aquilo que a gente pregou. Eu vou fazer a mesma força que você. Cada um na sua estação, cada um no nível que já atingiu de maturidade na fé, mas eu vou fazer a mesma força para aplicar. Amém, querido? Você está comigo? Obediência sempre será o melhor... Na verdade, eu vou mudar isso aqui agora. Obediência é o único caminho para usufruir de vitória. E aí, o que acontece quando eu estou obedecendo e as circunstâncias promovem um desacordo a isso que eu acabei de falar? A aflição do justo. Porque Jesus disse, o dia mau vai chegar. Ele não disse, o dia mau vai chegar para quem estiver desobedecendo. E ele também não disse, o dia mau vai chegar para quem estiver obedecendo. Ele disse que o dia mau vai chegar. Chegou para ele. Mas ele diz, olha, tem de bom ânimo. Eu venci. Se eu venci, não sou eu, irmão. Tem gente que fala que a teologia da fé compara o homem, tenta colocar o homem no mesmo lugar de Deus. E não é, querido. É a Bíblia que está dizendo. Jesus, você entende que o relato é dele? Porque se ele não quisesse que eu me comparasse com ele, ele não fazia a própria comparação. Ele, olha, se eu venci, então quem não acredita nisso tem que jogar fora esse texto. Porque Jesus está se comparando conosco, nos colocando na possibilidade de vencer como ele venceu. E aí é claro que eu sou crente maduro e eu vou saber deliberar, delimitar os espaços, guardar as proporções do que Jesus está querendo dizer. Ele não está dizendo, você vai ter a sobreexcelência da grandeza do poder que existe em mim e te tornará um semideus na terra, o Hércules. Não, irmão. Isso é mitologia grega. Mitologia grega diz que Zeus desce na terra, dá uma namorada com a humana e nasce Hércules, metade Deus, metade homem. Você não é metade Deus, metade homem. Você é homem. Só que você foi feito espírito. Tem uma alma e habita num corpo.
corpo limitado, alma será salva, espírito pronto. Amém, irmão? Então, quando Jesus fala assim, você venceu, ele está dizendo o quê? Eu venci no corpo. Jesus não venceu no corpo, porque o corpo dele morreu. Alô? O corpo dele precisa ser ressuscitado pelo Senhor. Então, ele, naturalmente, não venceu no corpo. Alô? Senão teriam que descer ele da cruz do Calvário ainda com vida. Seria um milagre top. Mas a Bíblia disse que ele teria que morrer para pagar o meu e o seu pecado. Alô? Amém, querido? Jesus, e eu preciso que você tenha muita maturidade para ouvir isso, irmão. Talvez você não tenha, mas eu vou arriscar mesmo assim. Jesus teve aflições na alma. Getsemane, suando sangue. Senhor, se possível, afasta de mim esse cálice. Senhor, se possível, afasta de mim esse cálice. Senhor, se possível, afasta de mim esse cálice. Várias vezes, irmão. Até que no final, ele venceu a alma dele com o espírito pronto. Mas seja feita a sua vontade. Jesus teve fome. Senão, quando o diabo foi tentar ali no deserto, aquilo não seria uma tentação. Só é tentação se você precisa. Alô? Tá com fome, filhão? 40 dias sem comer? Faz essa pedra virar pão, você não pode? E aí ele responde com o espírito vencendo a carne. O espírito dele vence sobre a fome. E ele fala, nem só de pão viverá o homem. E aí, irmão, eu vou dizer que não consigo? Se eu estou dizendo que não consigo, eu digo que Jesus é mentiroso. Porque ele vem na terra 100% homem, 100% Deus, e na qualidade de homem ele diz, olha, eu venci o mundo, vocês podem vencer também. Sim ou não? Eu venci o pecado. Jesus teve aflições, mas não pecou. O corpo dele não morreu pelo pecado dele, morreu pelo nosso pecado. Alô? E ao terceiro dia, o sangue de um justo clamou por justiça e ele foi ressurreto. E aí, ressurreto, termina de fazer as suas últimas obras em forma corpórea no nosso meio, já com o corpo glorificado, e aí ascende aos céus. Quando ele ascende aos céus, ele diz, olha, fica calmo, que a galera começou a chorar, que crente é tudo chorão. Acabaram de virar crente ali, ó. É o primeiro, por isso que a gente fala que a gente não pode ficar se autodepreciando. Os primeiros crentes já faziam essas besteiras, irmão. Acabaram de ficar crente, viram os milagres durante 3 anos, e toda hora tinha que ser convencido de novo. Então fica em paz, irmão. Deus sabe. Fica em paz, não fica se cobrando tanto, que eu tô aqui hoje para dar uma passada de pano para você. Bati muito domingo passado. Tu viu até que deu uma esvaziada aí nas cadeiras. A Karina sonhou que a pessoa ia sair da igreja. Eu ei, Karina, a pessoa aí. Mas tem uns crentes bons que aguenta a lapada e volta. Amém, irmão? Amém. Domingo que vem eu vou começar o culto falando assim, meu lindo. Open your Bibles. Amém, irmão? Onde que eu estava? Não estava na mente. Tem que falar para vocês ficarem. Não, antes. Sonho. Passando pano. Lembrei, obrigado. Vocês têm que ficar ligados comigo, gente. Caramba, os universitários. Amém, irmão? Então fica calmo. A gente fala do povo no deserto, né? Reclama, pô, caraca, maluco, pô, foi liberto, saiu de lá. 10 pragas, o bagulho ficou louco naquele lugar. Aí sai celebrando. Celebraram ao ponto do maior feriado judaico ser o feriado de Pêssah, de Páscoa, que é o feriado que celebra a saída do povo de Deus do Egito. Não é isso? E aí, irmão, o que acontece? Eu vou entrar aqui, calma aí. Não sei também. Eu estou 2 domingos com esse esboço ali. Vai dar certo. E aí, o que acontece, irmão? Celebra, aí sai deserto. Aí daqui a pouquinho, Mar Vermelho de frente, galera reunida, Faraó atrás. Pra que você levou a gente, tirou a gente de lá? Por que você fez uma desgraça dessa conosco? Era melhor ser escravo do que morrer aqui no deserto. E aí vai lá, você conhece a história, Deus fala, Moisés obedece, líder espiritual, cajada no mar, o mar abre, vamos lá, tô querendo de novo. Vamos! Tô querendo de novo. Vamos pregar pelas ruas de Bela Vista, vamos lá, uhul!
E aí, primeira adversidade. Seguinte, que eu não lembro a ordem cronológica disso agora, que eu estou aqui falando da minha memória, meu irmão. Poxa, estou com tanta saudade daquela cebola do Outback do Egito. Eu vou com a galera aqui no Outback, ninguém gosta de comer cebola, só eu. Acho que eu estou igual o povo de Israel. Tu gosta também, pastor? Vamos junto então, eu e tu. A gente comeu uma, né, Juan? Você pagou, inclusive. Foi de graça? Então tu não pagou, não. Tu pagou as outras coisas, que a gente comeu pra caramba aquele dia, né? Inclusive, fica a dica aí, irmão. O homem de Deus aí falou, pastor, vamos lá comer um negócio. Brincadeira. Preciso emagrecer, me leva pra fazer dieta, né, Nutri? Glória a Deus. E aí, irmão, saudades da cebola. Não aguento mais comer maná, comer pão. Ah, lembrei porque eu estava falando de Josué. E aí, nessa passagem lá na frente, onde eles passam o rio, acontece algo emblemático. Diz o texto que o maná se interrompe naquele momento. E aí eles passam já ali a comer do fruto da terra prometida. Porque aquela região já pertencia a Canaã do Senhor, a Canaã dos hebreus. Porque era uma região enorme, tão enorme que Abraão fica não sei quantos anos peregrinando na terra da promessa sem a possuir. Né? E aí você vai ver logo a história seguinte, que esse maná é interrompido, e aí o interrompimento do maná significa mudança de estação. Fala comigo assim, maturidade. Porque em algum momento da minha e da sua vida, irmão, vai cair pãozinho do céu na sua boquinha. Em algum momento da nossa história com o Senhor, vai cair um alimento fresco, sem que eu e você façamos nada e às vezes nem mereçamos. Porque a graça do Senhor não é por mérito, amém? Tanto para salvação quanto para milagre, para sustento, para misericórdia. E aí a misericórdia do Senhor em forma de pão vai cair na sua boquinha. Mas Deus quer que você permaneça nessa estação, sim ou não? Não. Deus quer que você creia no milagre. Coloque o pé, atravesse o rio. Enfrente os seus inimigos. E colha dos frutos da terra que você está semeando. E aí passa a cair, parar de cair pãozinho do céu. E você começa a ter que pegar a sementinha, botar na terra, botar a terra em cima, botar água, arar a terra, né? Falei o processo errado, mas é isso. Dá trabalho ser crente maduro, irmão. Só que o crente maduro não colhe pãozinho. Ele colhe... O que fala aqui? Mana, leite e mel. Crente maduro não come mais clube social. Biscoito e água e sal. Que sustenta, mas não tem nem gosto direito, não serve para nada. Crente maduro come de mel. Crente maduro bebe de um leite dos melhores que existem na terra. Por isso que a Bíblia vai falar, comereis e bebereis do melhor dessa terra. Mas em que circunstância isso se manifesta? Na circunstância da obediência, irmão. Mesmo que no meio do seu processo natural da sua vida, você passe por momentos de incredulidade, mais uma vez passando paninho. Tá tudo bem, irmão. Se respeita. Você também não quer resolver toda a problemática da sua vida no mesmo dia. Não é, João? É João, acertei? Nossa, que medo que eu fiquei agora. Tem um negócio com o nome, gente. Você não quer resolver tudo no mesmo dia, porque sabe o que você vai gerar? Você não vai gerar fruto, você vai gerar frustração. Porque você não vai conseguir. Começa devagarzinho, né, Nutri? 1%. Comia 2 pão? Come 1. Colore mais o prato da sua vida, irmão. Amém, querido? Você sabe que aquela desgraça está te fazendo mal? Vai cortando devagarzinho, pô. Vai cortando devagarzinho. Vai pedindo ajuda, irmão. Seja sensível. Se você é casado, fala com o seu cônjuge. Vai doer, irmão. Às vezes vai doer. Mas crente maduro não tem medo de palmadinha, não, irmão. Porque a correção é bênção quando ela é feita em amor. Fala, mozão, estou sofrendo com tal coisa.
E aí pede ajuda, fala, me ajuda, eu preciso sair disso. Porque é para benefício do casamento, do casal, da família, amém, irmão? Mais alguns minutos eu vou entrar aqui, agora eu entrei. Fiz a introdução, deu certo. Abre comigo lá em Tiago, no capítulo número 1. Eu vou ler com você a partir do verso 22. Glória a Deus, Deus é perfeito, viu? Fiz uma introdução que não estava aqui e entrei na palavra. Achei que ia aguardar para domingo que vem. Diga assim, glória a Deus. Você está sendo abençoado, irmão? Tiago, no capítulo 1, verso 22. Como diz a minha filha na fé, Alice. Meu nome é Vinícius. Bem-vindo à Igreja United de Bela Vista. Aqui a gente se move no profético, a gente é meio doido, né? A gente vai indo embora, aí você me perdoa por isso. Eu tenho tanta inveja santa do pastor Lucas, gente, que ele tinha um cronograma aqui, um negocinho, né? Eu até fiz igual ele aqui, mas não sigo, ó. Bom dia, Igreja United de Bela Vista. Uhul! Bem-vindo aos visitantes. Queremos conhecer quem nos visita nessa manhã. Eu escrevo aqui, todos meus bolsos têm a mesma coisa, não funciona nunca para mim. Para você que não conhece, me chamo Vinícius. E junto com a minha linda esposa, a pastora Karen, temos a nobre missão de pastorear o campus da Igreja United de Bela Vista. Somos uma igreja em vários locais. Somos uma igreja brasileira, fundada por um casal de missionários americanos. Nossos apóstolos Josh e Hannah Adams. Está aqui, ó. Estamos aqui em Bela Vista desde fevereiro de 2022, com a visão de alcançar, construir e empoderar. Viu? Eu faço igual ele, só não consigo colocar em prática. Algumas vezes eu consigo, né? Obrigado. Muita coisa que não dá esse negócio de blazer também não é pra mim, não. Tiago, no capítulo 1, verso 22, diz assim, quem já conhece esse texto, dá um amém bem alto. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes. Por que isso, querido? Porque existe a fase onde você é somente ouvinte. Quando você está chegando no evangelho, sim ou não, você não sabe nem como fazer um devocional. A gente acha até bonitinho, fofo. Quando o crente chega e manda mensagem pra gente. Isso é o tipo de problema que o pastor ama, irmão. Pastor, me ajuda a fazer um devocional. Eu quase choro, irmão. É legal, porque é aquela genuinidade. É genuíno. Amém? Aí depois começa a entrar os carrapichos, fica andando com um monte de crente fofoqueiro, aí começa a falar besteira. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, ou seja, sai da fase de ouvir e começa a pôr em prática, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto. O que está escrito na sua Bíblia? O seu rosto natural, ou seja, é como um homem, aquele que ouve e não pratica, é como uma pessoa que olha para o espelho, só enxerga a casca, sai e esquece até do que viu, porque não tem substância, não tem profundidade. É um olhar raso, amém, irmão? E eu quero que você entenda que o contexto aqui de 2025 anos, mais ou menos 2020 anos atrás, onde Tiago estava escrevendo esse texto, não era o espelho que você tem hoje, para você conseguir entender. Você fala, caramba, o cara acabou de olhar no espelho e não consegue lembrar da cara dele. Era o espelho de bronze polido. Amém, irmãozão? Você entendeu o que ele está querendo dizer, por que ele usa o exemplo do espelho. Então ele usa aquele vislumbre, não, aquela reflexo meio borrado ali, ele não dá a clareza necessária para que você tenha profundidade na imagem que está sendo projetada. É o bronze polido, ou o aço polido. Você olha, e aí você não tem, você precisaria de um espelho, ou como é hoje, que não existia naquela época, ou de mais tempo ali, de devoção à sua imagem, para que você possa, de fato, guardar as características da sua face, ou de quem você é, porque o espelho fala de quem você é. Amém, sim ou não? Por isso o título da minha mensagem hoje é Espelho, Espelho Meu. Gostou? Gostou? Gostou, amor? Amor, gostou, amor? Obrigado.
Amém, querido? Então é como um homem, aquele que ouve e não pratica, é como um homem que olha para um espelho de bronze e não consegue guardar a imagem. Ele logo sai e se esquece do que olhou. Amém, queridos? E aí eu quero que você entenda que existem alguns textos bíblicos, eu não vou ler todos eles, que falam sobre autorresponsabilidade ou de auto-observação sob a ótica de um espelho, para que a gente use a palavra como um espelho. E quando nós olhamos para a palavra, a gente precisa procurar a imagem de Cristo sendo projetada. Porque quando eu olho mediante a palavra e a obra do Espírito Santo, e isso entra no meu coração e eu ponho em prática, eu me assemelho ao Cristo. E aí quando eu olho num espelho, eu preciso ver qual é o reflexo lá, do meu homem natural, carnal, ou de Cristo projetado em mim. Eu preciso reconhecer as obras de Jesus em mim também. Se eu estou reconhecendo as obras de Jesus em mim também, eu vou ser reconhecido como um cristão. As pessoas também vão reconhecer Jesus em mim. E aí quando a adversidade chegar e me tacarem pedras, eu vou saber que não estão tacando pedra em mim. Alô? Estão tacando pedra por conta do Cristo que eu confesso. E aí se estão tacando pedra em você porque você é você vai precisar reavaliar a sua perspectiva de vida, porque aí você está merecendo a pedra que você está levando na cara. Quando você recebe uma pedra que não foi endereçada a você, porque Jesus disse aos apóstolos, vocês vão ser perseguidos, vocês vão ser martirizados. E aí a história vai contar o martírio de cada apóstolo. Terrível, irmão. E aí eu e você, no conforto da nossa estação, e a gente também não vai ficar se autocomiserando, se autoflagelando, porque nós não somos perseguidos como os apóstolos eram, que isso é idiotice. Eles fizeram isso para que a gente pudesse viver o que a gente vive hoje, para que o evangelho avançasse, não regredisse. Não era para ficar sofrendo a vida inteira que ele queria, que eles se martirizaram. Existe sempre o primeiro que vai sofrer antes de você para que você tenha benefício, irmão. O nome disso é legado. O apóstolo Josh e Hannah sofreram em pró dos ideais que nós carregamos como DNA na United. Eu e você não vamos participar. Os pastores aqui que vão plantar a igreja não vão participar. Ontem mesmo, irmão, eu estava num dia de sofrimento na alma, mandei uma mensagem para ele, um escrito lá. O cara me mandou, ele parou a vida dele, me mandou, e que ele é carinhoso, ele mandou um áudio de 8 minutos, irmão, eu botei para chorar no carro, uma coisa linda. E ele disse no áudio, você não precisa passar pelo que eu passei. Você pode observar o meu exemplo, e outra coisa, eu estou aqui. Legado. Amém, sim ou não? Seu rosto natural, pois assim mesmo se... Está comigo, irmão? Está com a Bíblia aberta aí? Diga assim, eu amo minha Bíblia. Se você ama, lê comigo aí. Seu rosto natural, pois assim mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera, irmão, se você está com marcador de texto ou você está anotando, anote isso, por favor, que é precioso. Se você considera atentamente, aí você vai marcar a palavra atentamente, amém? A palavra atentamente significa inclinar-se a algo a fim de olhar para ele. No original, quando foi traduzido para o português, no original do grego, Tiago estava dizendo o seguinte, em outras palavras, para logo se esquece da sua aparência. Mas aquele que considera e se debruça, aquele que se movimenta ao ponto de dar atenção máxima ao quê? O texto continua dizendo, a lei perfeita. Qual era a lei perfeita? A lei de Moisés era perfeita, irmão? A antiga aliança era perfeita? As antigas alianças, anteriores à aliança em Jesus eram perfeitas? Não, elas tinham falhas. Não falhas, falhas na execução. Amém? Porque o homem era incapaz de conseguir por si só resolver a problemática da humanidade. Ele precisava de Jesus. Por que a lei de Jesus é perfeita? Porque ele determina a lei e ele cumpre a própria lei. Ele diz, você vai andar em amor, porque eu andei em amor. Você vai andar em fé, porque eu andei em fé. Qualquer um que disser a este monte, em meu nome, lança-te no mar e crê no que se diz, o que será feito, o monte vai embora.
E é claro que eu preciso ficar explicando aqui o beabá, de que ele não está falando de um monte de verdade. Alô? Não faz sentido. O monte prefigura a dificuldade que está fronte à nossa vida. Porque ele está falando ali da figueira que não estava dando fruto. Amém? Quando ele fala da figueira que não está dando fruto, é uma dificuldade, é algo no caminho que deveria alimentar a ele e aos discípulos e não estava dando alimento. E aí ele fala, amaldiçoa a figueira, e depois no dia seguinte, quando ele vai explicar, ele vai falar, você não tem fé? Qualquer um que disser a esse monte, lança-te no mar, e crê do seu coração e não duvidar do que se diz, vai acontecer. Fé funciona mediante a você ver uma dificuldade tentando impedir a sua vida, e você não consegue avançar, e você está cumprindo o princípio, e você declara e acontece. Você não declara porque você é o bonitão de Jeová e quer aparecer dizendo que você levita montes. Você declara porque a dificuldade está avançando o avanço do Evangelho. Ela não está acabando com a sua vista do triplex no Guarujá. Tem até uma história legal de uma velhinha. Quem já ouviu? Carioca, a velhinha, conta essa história. Ela estava lá e aí ela morava em frente ao Pão de Açúcar. E aí ela achava ruim porque ela não conseguia ver a Lagoa Rodrigo de Freitas. Né? E aí um dia ela leu essa passagem e ela orou de noite antes de dormir. Falou, Senhor, remove esse monte. Era o Pão de Açúcar. Remove esse monte porque eu quero ver a Lagoa Rodrigo de Freitas. E aí de madrugada ela acordou, incomodada com a oração dela, falou assim, devolve o monte, Senhor. Devolve o monte, porque tem tanta gente que gosta de passear, eu fui tão egoísta nesse momento, tem um bondinho, tem uma coisa linda, devolve o monte. Aí diz que quando raiou o sol, ela botou a cara na janela, o monte estava lá, ela falou assim, glória a Deus, Deus me ouviu. Amém, irmão? Não é para preencher a sua vaidade. Você declara sobre um monte que prefigura a sua dificuldade. Às vezes o monte é você, né? E aí cuidado com a oração. Deus, remove o monte. Puf. Apaga, igual Ananias e Safira. É Safira? Não, é Zafira. Tem um carro que é Zafira também, eu sempre confundo. Amém, irmão? Então, aquele que considera atentamente, qual lei é essa? A lei perfeita. É a lei de Cristo. É a lei atual. Que lei atual? É a lei do... Vou dar uma dica. Love's in the air. A lei do... Você está comigo, irmão? Inclinar-se a algo a fim de olhar para ele. Na lei perfeita, nova aliança. Lei da liberdade. E nela persevera. Grifa a palavra persevera, por gentileza. E significa no original o seguinte. Permanecer ao lado. Continuar sempre perto. Então não é perseverar no sentido de reservar 1 hora, já seria maravilhoso, tá? Não estou te julgando não, vai cada um na sua estação. Você não está lendo nada, se você vai ler 1 hora por dia da palavra, já é top. Tem uma galera com 10 minutinhos já pisca, né? Eu sei, já passei por isso, tá tudo bem, gente. Cada um no seu momento. E aí se você começar a ler 10 minutinhos, no outro dia 20 minutinhos, aí você vai crescendo, amém, querido? Só que aqui não está falando sobre reservar um tempo, está falando de permanecer ao lado. É considerar, debruçar-se, a ponto daquilo estar impregnado dentro de mim. A ponto de quando eu for espremido pelo mundo como uma laranja, sair laranja, que prefigura a palavra. Laranja não prefigura a palavra, você entendeu, né? É fazer do limão uma limonada. O ditado não diz? Se te espremer, sai o quê, irmão? Aí eu sou santo. Eu sou crente. Eu fui até batizado. Eu falo até em outras línguas. Por isso que o povo pentecostal é chacotado, irmão. Porque fica de exibição de poder pública como um circo. E aí tu vai espremer, o cara sai. Desgraça, morte, dívida, deve, o nome sujo na praça. E aí tá tudo bem. Se você está nessa estação. Deus está hoje com a palavra
removendo você dessa estação. Porque a palavra tem esse poder, sim ou não? De remexer dentro de nós. Eu vou sempre pregar sobre isso, irmão. É como Deus se move através da minha vida. Caráter cristão. Não tem muito amém sempre. Tem dia que eu tô mais pentecostal, tem muito amém. Mas a maioria das vezes eu vou catucar na ferida. Quem já teve furúnculo aqui, levanta a mão. Brincadeira, não levanta não. Dói, irmão, se catucar. Mas o bicho tem que sair, pô. Que exemplo horrível. Droga, tava bom pra caramba, né? Não sendo ouvinte, negligente. Grifa aí, negligente. Negligente aí no contexto significa esquecido. Mas operoso praticante. Esse será bem-sucedido, bem-aventurado no que realizar. E aí, se você quiser grifar a palavra operoso e a palavra realizar, elas estão correlacionadas. Operar, quem opera, realiza. Amém? Tudo que você opera, realiza algo. Se você opera debaixo da lei do amor, debaixo da lei perfeita, considerando atentamente, debruçando-se naquilo que a Bíblia fala sobre você, você vai realizar e ser bem-aventurado. E a recíproca é verdadeira. Amém, sim ou não? 2 Coríntios capítulo 3, verso 18, diz assim. Eu quero ler esse texto aqui em duas versões para a gente começar a terminar. 2 Coríntios, capítulo 3, verso de número 18. Eu vou ler primeiro na NVI. E diz assim. Assim, todos nós, diga assim, todos nós, que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, estamos sendo transformados segundo a sua imagem com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. E aí olha o que diz essa mesma passagem, por isso que eu instruo pessoas, quando você vai fazer um bom texto, uma boa leitura bíblica no seu devocional, tenha pelo menos 3, 4 versões, para que você possa se aprofundar no texto. Amém, querido? NVT, agora eu vou ler. 2 Coríntios 3,18 na NVT. Portanto, todos nós, dos quais o véu foi removido, podemos ver e refletir a glória do Senhor. Sabe o que me lembra isso, irmão? É claro que aqui o texto está falando sobre o véu do templo, que foi rasgado de cima a baixo, representando que agora, não mais como antes, a presença de Deus ficava dentro do Santíssimo Lugar, dentro de uma arca, mas habitaria em nós. A Bíblia vai dizer que o Espírito Santo tabernaculou em nós, porque nós passamos a ser o tabernáculo dessa nova aliança. Amém, irmão? Então, mesmo você errante, vacilante, você está carregando a presença de Deus. E aí, a presença de Deus em você é a causa, por conta da sua misericórdia, de não sermos consumidos. Amém, querido? Você está comigo? Então, eu sei que faz menção a esse véu, mas como estou falando sobre o espelho, e esse texto fala sobre olhar para Jesus, fazendo uma autoanálise, eu sempre vou lembrar, sabe quando você vai numa galeria de arte, e tem lá um pano na frente da obra? O Juan, que já foi no Louvre, você é um cara chique, você paga o Outback e ainda vai no Louvre. Tem lá o pano, né? Quando vai expor uma obra nova. E aí, esse pano, ele é descortinado. Desculpa, Alice, eu não ia usar essa palavra hoje. Ele é retirado, esse véu é retirado, para que você possa contemplar aquela obra nova ali que vai ser exposta. Caríssima. E essa nova obra é você, nesse meu exemplo. É a sua imagem. Quando o véu do templo é retirado e a presença de Deus invade a sua vida, você se torna uma nova obra exposta, irmão. Caramba, isso foi de Deus agora. Você pode dizer até, irmãos, que você foi restaurado pelo Espírito Santo. Uma obra que estava lá com traça, suja ou manchada, e aí o lavar regenerador da palavra pelo Espírito transformou em você em nova criatura. Agora, quando você está exposto diante das pessoas, você pode andar em novidade de vida. Você pode desfrutar de um novo tempo na sua vida, de novas realizações e também de novas pressões.
Porque não é fácil ser crente. Eu não vou romantizar para você a vida do crente, porque nós somos da fé. Nós cremos em vitória, nós cremos em abundância, mas nós cremos também em, como é que a gente fala sempre? Satisfação, não é satisfação não. Contentamento. Amém, irmão? É olhar no dia da dificuldade e o saldo da sua conta não mudar o que você pensa sobre Deus. Eu amo sempre os da fé. Eu ando com essa galera da fé aqui. Pastor Lisboa, na semana passada, no momento de generosidade, ele falou, saldo bancário, né? Como que você falou de saldo bancário? Não é? Extrato bancário. Você é um mentiroso. E aí, quando a gente faz essa declaração em fé, eu tenho que passar meu domingo respondendo umas 30 pessoas me perguntando. Eu vou mandar... Não, ele gosta de perguntar para mim. E aí é uma benção, porque nós estamos crescendo. E aí precisa perguntar mesmo, irmão. É melhor do que você ficar quieto. Você precisa... É como ferro afiando ferro. Amém, querido? E aí você vai ver isso da forma equilibrada da fé, porque eu sei o que ele quer dizer, cheio de fé. Ele não está... Porque a fé não nega a circunstância. E você dizer que o saldo bancário está mentindo, não significa que você está negando que ele está zerado ou negativo. Significa que ele está em desacordo com o que a Bíblia te garantiu. E você está dizendo, para, saldo bancário, de mentir para mim. Mentirosinho. Ladrão. Ladrãozinho. Você está chamando à existência o momento onde você vai passar por abundância. Não necessariamente vai ser no seu tempo, rápido, da forma que você estipulou. Porque você não estipula nada, irmão. O seu poder criacionista não é igual ao de Deus. Deus cria tudo a partir do nada. Você cria a partir do que Deus criou. Você declara a partir do que Deus disse. Você não declara a partir da sua vontade louca, vã. Porque você é o bonitão de Jeová. Você declara quanto mais você entra. E aí você tem declarações no momento onde você está iniciando na fé. Que não necessariamente está 100% alinhado. Mas Deus é misericordioso, irmão. Deus, ele olha pela sua vida como um bom pai e fala, ai que bonitinho. Ele falando, não está tão certo não, mas vou abençoar. Nem merece tanto, mas maná. Pãozinho. E aí quando você cresce, irmão, e aí eu tenho filho das duas idades, e vai amadurecendo, você vai dando outros tipos de passo. Tem horas que eu olho para o meu filho mais velho e falo assim, caraca. Tem horas que eu preciso corrigir. Mas aí, de acordo com ele vai galgando experiências, ele vai também tendo uma nova resposta minha como pai. A tratativa que eu tenho hoje com a Lara, apesar de, também pelo fato de serem diferentes personalidades, e ela ser menina e ele ser menino, é diferente também por isso, mas também muito ligada à fase que eles estão. Não faz sentido mais eu dar uma palmadinha na mão do Bernardo. Aí já parte para agressão. Porque ele entende o que eu estou dizendo. E aí quando é criança, você fala não, e ela entende que não é para continuar fazendo, aí você dá uma palmadinha de leve, irmão. Porque eu ia dar um exemplo que eu não podia dar. Eu conheço pessoas da minha família que apanhavam de fio de plástico. Cinto, quebrava a fivela do cinto. Isso é agressão, irmão. Se você jogar sobre o seu filho, suas frustrações. Você não está conseguindo operar, na hora que você vai operar, quando a bomba estoura, você quer resolver de uma vez só, não. Estou falando da palmadinha aqui, ó. Na mãozinha. Não fica nem vermelho. Mas para criança é algo, emblemático, porque é uma intervenção ali. E aí quando acontece isso, ela, opa, ele falou não, eu entendi que era para continuar, ou achei que ele estava brincando, essa palmadinha aqui me alertou. É não mesmo. Amém? Mas hoje não faz mais sentido com o Bernardo com 11 anos. Amém, irmão? Porque eu falo não, ele sabe quando é verdade. E às vezes ele está achando que eu estou brincando, porque eu sou muito brincalhão, mas ele sabe quando eu... Então, o crente maduro sabe
as coisas que a palavra diz que já deveriam ter mudado e ainda não mudaram. Ele sabe, ó, isso aqui é sério. Eu não vou mexer nisso agora não. Não vou olhar para isso agora não. Mas sabe. Sabe ou não sabe, irmão? Porque, como eu disse no início, o que você não sabe, você não vai ser cobrado, irmão. Alô? Para terminar, querido, vou guardar os outros 70% do meu esboço para domingo que vem. Posso? Pode ser. Pô, tinha tanta coisa legal aqui, cara. Portanto, tem de bom ânimo. Olha que lindo isso aqui. Tô vendo se eu vou resgatar um negócio aqui pra tu, peraí. Pô, não, vou guardar, porque é muito precioso. Amém, irmão? Há uma obra sendo manifesta em nós. E há uma obra também sendo manifesta a partir de nós. Por isso que nós falamos sobre a dupla obra do Espírito Santo. O Ministério de Louvor pode voltar. Porque há uma obra sendo operada por Deus em nós, aonde? No meu caráter, no meu eu interior, nas minhas reações às coisas que acontecem na minha vida. Sim ou não? Não se distrai, irmão, a gente está terminando. Há uma obra que Deus, só Ele pode tocar em nós e operar em nós. Deus não vai mudar certos tipos de coisa, irmão. Por exemplo, Deus não vai mudar sentimento. Senhor, tira de mim essa tristeza. Alô? Biblicamente, não temos respaldo. O que Ele pode é te invadir de paz. E aí a tristeza que você está sentindo se transforma, mas Ele não tira a tristeza. A partir do momento que você permite, Ele traz paz. Se você continuar concentrado naquilo que está te trazendo tristeza, a tendência é ficar mais. Mas se você olha para o monte, da onde pode e vem o seu socorro, aí, irmão, como que Deus opera na vida do crente? Através de obediência, são as obras que eu pratico, e através do espaço que eu permito também que Ele faça. Porque você pode colocar coisas nas suas... Rapaz, ficou celestial aquele negócio. Você pode deixar algumas coisas nas suas gavetinhas que ninguém mexe, que Deus não vai mexer, irmão. E aí existem situações que eu e você vamos precisar abrir essas gavetinhas e deixar que Deus mova as peças, para que Ele possa te ajudar, você deve querer ser ajudado. Já dizia o filósofo contemporâneo, Sargento Rocha, quem quer rir, tem que fazer rir. E aí não é barganha, porque de Deus não se zomba. Não é pagar para receber. Não é ter um ato de justiça no sentido de convencer Deus do contrário do que Ele sabe que Ele te conhece. Porque Deus não é bobo, irmão. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele é bom, querido. E Ele é um juiz justo. Ele vai operar de acordo com a justiça dEle que está em operação na sua vida. Você precisa aprender, vez por todas, a andar em obediência. Na fase que você está hoje. Você entende isso? Na fase que você vive hoje. Da forma que você está hoje. Vinde a mim como estais. Obedeça assim. O que a gente acha é que muitas vezes a gente precisa mudar tudo para começar a obedecer. Quem já pensou assim? Muita gente. Quando eu largar isso, aquilo outro, eu me firmo. Não, irmão. Primeiro, que eu não acredito que você vai se firmar nunca. É firme igual prego na areia, já ouviu falar? Porque enquanto a gente estiver sofrendo influência de um mundo tenebroso, nós sempre teremos questões a resolver, irmãos. É crescendo de glória, amém, irmão? De desafio em desafio. De momento em momento, de vitória para mais uma vitória. Para que você vai precisar de mais uma vitória, se você já venceu? Significa que a vida vai te trazer mais desafios.
Então a vitória que você venceu hoje não serve para a vitória que você vai ter que vencer amanhã. Você vai precisar se levantar e se reinventar de, pastor, eu estou cansado. Estou sobrecarregado de me reinventar na vida. Bem-vindo ao time dos campeões, irmão. Bem-vindo ao time de gigantes. Amém, irmão? Jesus enfrentou desafios nessa vida natural diariamente. Porque eu e você, bonitão de Jeová, não queremos enfrentar de frente, com o peito aberto, com a cara a tapa. Crente maduro, sim ou não? Nós estamos sendo chamados nessa manhã e nessa temporada, e especificamente nesse mês de setembro, onde nós falamos sobre o tempo ter chegado, estamos vivendo na estação que nós oramos para que chegasse. E dentro dessa estação, essa estação nos leva a esse ringue, né? Eu falei no início, esse it's time, é a hora de eu e você nos confrontarmos frente a um espelho, que é a palavra, para mudarmos dentro de nós aquilo que precisa ser mudado, para que nós possamos viver nessa estação plenamente. Porque eu e você podemos estar na estação certa e vivermos em falta, se não decidirmos de uma vez por todas viver plenamente aquilo que Deus nos chamou para viver. E aí, meu irmão, essa não é uma palavra que é uma palavra que você sai correndo de início, mas se você entender e aceitar e se debruçar atentamente a instrução que o Espírito Santo está dando através dos ministros dessa casa, você vai ver que há um banquete separado para nós, para que nós vivamos e desfrutamos do melhor dessa terra.